A estática é uma área da mecânica. Newton entendeu isso muito bem. Por quê? No caso da estática, a gente não precisa falar em aceleração, mas precisamos falar de forças. Porque nós estudamos situações nas quais a gente quer entender se um sistema fica exatamente como está, não muda o seu estado de movimento. Ou seja, nós estudamos situações onde existe equilíbrio. O que é equilíbrio? Bom, vamos falar de condições de equilíbrio para a gente entender o que denominamos equilíbrio. Vamos enunciar as condições de equilíbrio. Mas é óbvio que as pessoas são levadas a entender equilíbrio quando a soma das forças, a resultante das forças, é igual a zero, é verdade. Nós temos equilíbrio quando as forças se equilibram. Sim, podemos utilizar essa noção de resultante das forças igual a zero como uma condição para o equilíbrio. Nós vamos hoje enunciar e deixar isto mais claro. De qualquer maneira, a estática, em princípio, é um problema tão somente de identificar as forças. Esse é o primeiro passo, identificar as forças. Uma vez identificadas, devemos agora efetuar a soma das forças. E também é importante calcular o torque exercido por essas forças quando nós temos um objeto extenso. O fato é que a estática é muito importante, como nós estamos vendo aqui por essa foto, porque um ramo da engenharia civil, se preocupa muito com as condições do equilíbrio. Nós podemos dividir a estática em duas, né? A primeira é a estática do ponto. E é importante chamar a atenção para o fato de que ponto aqui pode ser um ponto do espaço ou um ponto material. A gente não vai fazer muita distinção. Eu vou depois apresentar dois exemplos onde a gente vai fazer uma distinção entre um ponto e um ponto material. De qualquer maneira, um ponto material, como já dissemos antes, é uma abstração. A gente praticamente trabalha com situações nas quais a gente pode desprezar as dimensões do objeto, né? De forma que é uma abstração, digamos assim. Mas existem muitas situações reais que a gente pode descrever, mesmo para um objeto extenso, a mecânica do ponto. Muito bem, a outra mecânica, ou a outra estática, é a estática dos corpos rígidos. Agora, eu não estou falando de pontinhos, de pontos materiais. Estou falando de objetos, de corpos, de barras, né? E assim por diante. É importante que se entenda a distinção entre elas, porque muitas vezes nós precisamos só de um conjunto de condições, né?
Muito bem. Quando nós estudamos as condições de equilíbrio, nós precisamos pensar em forças e torques, né? Mas aqui nós eventualmente devemos trabalhar com objetos diferentes, por exemplo, de cordas, como havíamos falado antes, com uma barra. Uma barra, por exemplo, pode estar sujeita tanto a uma tração, um par, portanto, de forças que tende a aumentar o tamanho do objeto, ou compressão, um par de forças que comprime o objeto. Ora, podemos também trabalhar com dobradiças e assim por diante. Agora, nós vamos ampliar, né, o conjunto de forças, ligeiramente e muitas vezes. Ora, vamos analisar o equilíbrio do ponto material, né? Aqui, o que nós devemos fazer é, em primeiro lugar, identificar todas as forças agindo sobre o objeto. A condição para que haja o equilíbrio e o objeto permaneça, se ele estava em repouso, é que a soma das forças seja igual a zero. Ora, se eu tenho aqui um objeto qualquer e eu quero saber, e esse objeto pode ser uma parte de uma estrutura, não importa, eu tenho aqui um objeto, eu tenho várias forças agindo sobre ele, e esse é o primeiro passo. É identificar as forças agindo sobre o objeto. Esse é o passo essencial. Ora, é o primeiro passo do diagrama de corpo livre. Eu isolo cada objeto. Em seguida, nós precisamos fazer uso de um referencial. Ou seja, um ponto de origem e agora 3 eixos ortogonais entre si. Eu preciso de um referencial. 3 eixos ortogonais entre si. E agora, escolhido um referencial, nós precisamos decompor as forças, de forma que, a rigor, as condições de equilíbrio, na verdade, se desdobram em 3 condições de equilíbrio. Ou seja, a componente x da força 1 mais a componente x da força 2 mais a componente x da força 3 mais Fnx, se eu tenho n forças, é igual a zero. De forma que, na realidade, aquela condição soma das forças acaba resultando num conjunto de 3 condições. F1y mais F2y mais F3y mais Fny igual a zero. E, finalmente, F1z, a componente z da força 1, mais a componente z da força 2, mais a componente z da força 3, mais, e assim por diante, mais Fnz igual a zero. Portanto, 3 condições. E, claro, essas condições só fazem sentido uma vez feita a escolha do referencial.
porque, uma vez feita a escolha do referencial, se esse eixo aqui é o eixo x, por exemplo, então se essa força aqui é a força F1, F1x é a projeção da força F1 sobre o eixo x e assim por diante. Posso definir também as demais projeções. De forma que essa é a condição de equilíbrio do ponto material. Eu gostaria de chamar a atenção num corpo qualquer, né? Nós encontramos um ponto conhecido como centro de massa ou centro de gravidade. É a mesma coisa. É um ponto sobre um corpo. Pode estar esse ponto dentro do corpo rígido, no interior do corpo rígido ou fora do corpo rígido. É um ponto. Esse ponto é muito especial, porque quando nós desejarmos colocar a força sobre um corpo qualquer, isto é muito importante, ao colocarmos a força gravitacional sobre um corpo qualquer, o que nós fazemos é fazer com que, e a gente pode provar que isso é válido, que a força gravitacional age sobre o corpo como se toda a força estivesse aplicada sobre este ponto aqui, o centro de gravidade. Centro de gravidade. Isto a gente vai depois demonstrar no caso de um sistema de partículas. Mas isto é sempre verdadeiro. Eu estou especialmente falando da força gravitacional. Então, se este corpo tem uma massa m, é importante entender que a força gravitacional é equivalente a uma força aplicada a este ponto aqui, como se ela estivesse agindo sobre este ponto apenas. Então, para corpos rígidos, nós colocamos a força gravitacional como se ela estivesse agindo neste ponto aqui. Em se tratando do estudo do equilíbrio dos corpos, devemos chamar atenção para um ponto muito especial. Esse ponto, muitas vezes, está no interior do corpo rígido, mas nem sempre isso é verdade. Ou seja, ele está no interior dos corpos ou fora deles. Esse ponto é conhecido como centro de massa ou centro de gravidade. Ora, se nós temos aqui um corpo qualquer, vamos indicar, não estamos explicando no momento como determinar este ponto, vamos chamar este ponto de centro de gravidade ou centro de massa. Existem métodos matemáticos para se determinar este ponto. Eu tenho aqui, por exemplo, nessa figura, um objeto que se move e indicando o centro de massa ou centro de gravidade deste objeto. Por que que esse ponto é importante? Ora, a gente pode demonstrar que a força, peso que esse objeto extenso recebe ou percebe, que esta força, ela pode ser representada como o peso, a força-peso do objeto
aplicada a este ponto aqui. Ou seja, é como se toda a força, peso, estivesse concentrada neste ponto, aplicada a este ponto. Este ponto é o centro de gravidade. Então, a força-peso, quando nós consideramos um objeto extenso, ela deve ser considerada como se estivesse aplicada, porque esse é o efeito, aplicada a este ponto aqui, que é o centro de gravidade. Isso é muito importante. É curioso porque muitas vezes a gente pode analisar as condições de equilíbrio de um objeto, né, analisando apenas o centro de massa, o centro de gravidade dele. Se ao deslocarmos, se aplicarmos uma força, o centro de gravidade tender a aumentar a altura, então esse objeto está num equilíbrio, dito equilíbrio estável. Se por acaso ele descer a posição do centro de massa, então esse equilíbrio é dito equilíbrio instável. Ele pode estar naquela posição, mas mediante um pequeno deslocamento, ele vai começar a se movimentar e não voltando mais para a posição de equilíbrio. Neste caso aqui, ele volta, ao deslocá-lo ligeiramente, ele vai voltar para a posição de equilíbrio. E finalmente pode ser que a posição do centro de gravidade permaneça sempre na mesma altura quando nós aplicamos uma força ou deslocamos um objeto. Esse tipo de equilíbrio é conhecido como um equilíbrio indiferente. Mas a gente analisa, às vezes, formas de equilíbrio, né, olhando exclusivamente o comportamento do centro de massa. E isso é muito importante para entender se um objeto está em equilíbrio, se esse equilíbrio é um equilíbrio estável, instável ou indiferente. Vamos agora às condições de equilíbrio para um corpo material, para um objeto extenso, né? Agora, nós precisamos levar em conta os torques aplicados a esse objeto. Isso significa o seguinte: se sobre esse objeto, digamos que eu tenha aqui adotado a origem do meu referencial neste ponto, porque é sempre importante entender o papel da origem do referencial. Se eu aplico uma força neste ponto, então eu preciso determinar se esse vetor aqui é o vetor posição, eu preciso determinar o torque aplicado a esse objeto por essa força. O torque é definido como R vetor F. Por que é importante analisar a questão dos torques? É porque quando eu aplico um torque a um objeto extenso, qualquer que seja o objeto, a tendência dele é se colocar em movimento de translação e de rotação. A análise dos torques no estudo do equilíbrio de um corpo extenso de um objeto qualquer é de fundamental importância. Por quê? Ao aplicarmos um torque sobre um objeto, sobre um corpo rígido, ele tende a colocar o objeto em movimento de rotação. De forma que a soma das forças igual a zero, no caso de um corpo rígido, faz com que ele não se desloque, não haja movimento de translação. Mas devemos também, para evitar
que haja um movimento de rotação, nós devemos impor, então, uma segunda condição. É que a soma dos torques agindo sobre aquele corpo rígido, sobre uma barra, sobre uma prancha, a soma dos torques seja igual a zero. Por que essa condição? Veja, essa primeira condição assegura que o objeto não vai executar um movimento de translação. Veja, na realidade, quando a gente diz movimento de translação, a gente está falando do movimento do centro de massa. É isso que é fundamental que se entenda, né? Ou seja, o centro de massa do objeto, se a soma das forças for igual a zero, satisfeita então esta condição aqui, o centro de massa não sai do lugar. Mas isso não assegura, a soma das forças igual a zero, não assegura que o objeto não vai executar um movimento de rotação. Porque um corpo rígido, um objeto, pode executar dois tipos de movimento. Um movimento de translação, descrito pelo movimento do centro de massa, e um movimento de rotação. Isso é possível também. Agora, para a gente garantir que não haja movimento de rotação, precisamos impor esta condição: a soma dos torques igual a zero. Esta é a outra condição. Portanto, a rigor, nós estamos falando aqui de um conjunto agora de 6 condições. Eu quero chamar a atenção para esse exemplo aqui, não é? Veja só, eu posso aplicar, quando guiamos, por exemplo, e pegamos o volante, aplicamos o que nós chamamos de um sistema binário, duas forças. Uma força num sentido e uma outra força no sentido oposto. Quando aplicamos um binário a um corpo qualquer, como um volante, ele vai executar um movimento de rotação. Mas veja que aqui a soma das forças é igual a zero. A soma das forças é igual a zero. Consequentemente, o centro de massa não se desloca, mas o objeto, o corpo rígido, pode se colocar em movimento de rotação. Voltando então às duas condições, nós temos uma condição para que não haja translação do corpo rígido. Então, esta condição diz: o corpo rígido não está em translação, não pode estar em translação. E, finalmente, uma condição que é a soma dos torques, portanto, soma de I indo de 1 até N. Agora tenho aqui N forças de RI, vetor FI. Igual a zero. Portanto, tenho duas condições. Esta aqui, ela é uma exigência para que não haja movimento de rotação. Ora, se não houver nem movimento de rotação, nem movimento de translação, nós dizemos que o corpo rígido, ele satisfaz as condições de equilíbrio, ele está, portanto, em equilíbrio. E estas são, então, as exigências, né, para que haja o equilíbrio. Soma das forças igual a zero e soma dos torques igual a zero. Ora, como é que a gente resolve problemas da estática? É simples. Precisamos de desenhar um diagrama de corpo livre.
O que significa isso? Nós, em primeiro lugar, consideramos todas as forças agindo sobre um corpo. E, é claro, precisamos agora considerar todos os corpos. Em seguida, nós devemos fazer uma escolha de referencial, e essa escolha de referencial, às vezes, é muito importante saber onde colocar a origem do referencial. Porque a escolha da origem do referencial, às vezes, facilita muito as contas, né? Então, é preciso ficar atento a isso, né? Em seguida, nós devemos decompor as forças em componentes e decompor os torques também. Porque, a rigor, temos 6 equações. 6 equações. Soma das forças igual a 0, uma equação. Soma dos torques é uma equação vetorial, mas que corresponde a 3 equações quando analisamos em termos de componentes. Então, nós temos 3 equações, que são as equações para as componentes da soma das forças igual a 0, e agora 3 equações envolvendo as componentes dos torques. Temos um total, portanto, de 6 equações para cada corpo. Se temos 10 corpos, 20 corpos, nós devemos resolver esse conjunto de equações para cada corpo de um sistema.